Tarde, né? E aí, passou bem ali com os jornalistas todos? Tô ficando acostumado agora, coletiva de... Ih, vamos outro? Pega. Oi. É uma novidade pra mim, tudo isso, mas vem sendo muito legal, porque... sei lá, quando você não deve nada, por exemplo, tá tendo agora uma briga aí, porque o Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao nosso partido. Conta pra gente, né? Tá uma Conta fofoca, vamos né? pra A fofoca fofoca, do dia. a gente quer saber. E aí tava uma coletiva, assim, abarrotada de Globo a Record, todo mundo. E ele apareceu hoje de manhã filiado, e aí apareceu dizendo pra imprensa, não vou conseguir registrar minha candidatura. E aí gravou um vídeo, o sistema não quer deixar que eu seja candidato. A gente, o que aconteceu? Aparentemente eventualmente alguém da campanha dele, vocês são pessoas tech em geral, então vocês vão ganhar um pouco o que aconteceu. Alguém pegou o e-mail do Flávio, oficial do Senado, e cadastrou ele no nosso sistema de filiação. Inclusive fazer um cadastro pago, para pagar R$4.000 para se filiar. Naturalmente, essa pessoa não pagou nada, cadastrou e não pagou, mas o e-mail oficial do Senado do Flávio, isso coisa de 10 dias atrás, recebeu. Nós mandamos os e-mails de confirmação, foram 8 e-mails de confirmação para a pessoa terminar o cadastro, e eles abriram desses 8, acho que 5, e 2 clicaram em links. Um link confirme a filiação. Então, a equipe do Flávio, com o e-mail oficial do Flávio, de fato abriu os e-mails, teve acesso aos e-mails dessa filiação esquisitíssima, e inclusive clicou em links. Um dos links também era para baixar o nosso aplicativo. Fez isso 2 vezes. Só no último mês o meu canal gerou mais de 2,4 milhões de visualizações. E isso me garantiu uma receita estimada acima dos R$14.000, divulgando as ideias do MBL e da missão. E se você tem vontade de criar o seu próprio canal de cortes, é só clicar no primeiro link da descrição, ou no QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora. Ok. Depois de vários dias eles não pagaram a filiação, mas você tem a opção de fazer a filiação paga ou a filiação gratuita, e quando você não efetua o pagamento, você apenas tem acesso ao sistema como filiado. Ontem, portanto, passa o prazo, nosso sistema conversa automaticamente com o TSE, enviamos os dados para filiar o Flávio no TSE, o TSE devolve com os dados dele, e aí não conferia os dados do CPF. Aí o nosso sistema responde ao TSE, olha, não proceda com a filiação porque os dados não estão batendo. Só que aí o sistema do TSE não estava funcionando. Nós temos como provar, a gente tem os logs lá, os acessos, tem as respostas todas. Aí foi feita a filiação, e aí no dia seguinte, no caso hoje, ele aparece filiado de fato no nosso sistema, e no sistema do TSE. Só que a resposta dele não foi, olha, alguém maliciosamente fez isso, que absurdo, não. Olha, o sistema está contra mim, o sistema não quer que eu queira ser candidato, e por isso o povo tem que ir às ruas no domingo no meu ato de lançamento de candidatura. Aí eu já saí desafiando o Flávio, por favor, venha a público, e eu estava explicando para os jornalistas. E explique por que diabos sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Por que você aguardou todo esse período? Aliás, ele é o último dos candidatos a efetivar a candidatura. Até agora não foi feito isso. A minha já está, a do Caiado já está, a dos demais já está. Por que ele não está efetivando no sistema do TSE a candidatura dele? E aí vem com essa história, se colocando como vítima, dizendo que o sistema está atuando contra ele. Eu solicitei, com toda a imprensa, fazer uma acariação junto ao Flávio Bolsonaro. Vou fazer uma acariação. Você vem ao público na TV, eu venho também. Eu trago todos os dados, já disponibilizei para a imprensa, para o TSE, para a Polícia Federal, para quem quiser. E solicitei que ele também abra o e-mail dele. E quem logou lá no e-mail dele, até agora não houve resposta do senhor Flávio Bolsonaro. Estou curiosíssimo. Curiosíssimo. Muito bom. Bom, obrigada por ter esclarecido aqui, porque a fofoca do dia é essa, né? Mas vamos lá, vamos falar de blockchain. Queria te agradecer aqui. Sei que está uma correria, né? Essa campanha, mas a gente quer escutar muito sobre... A gente tem 5 perguntinhas, depois a gente abre aqui para a turma toda. E a gente quer te agradecer por ter vindo. Foi o único que falou ainda, né, sobre reserva de Bitcoin. E vamos falar? Bora. Não é melhor trocar? Vamos trocar. É melhor. O que eu fiz aqui? A gente tem uma comunidade, né? Hoje somos 25 milhões de pessoas em cripto no Brasil. E eu abri para perguntas. Eu falei, gente, o que vocês querem perguntar para ele? Vamos separar aqui. Separei as 5 principais. A primeira pergunta que vem é tributação. O que você pensa sobre tributar cripto, stablecoins? O
que você pensa sobre isso? Além da taxa também de entrada, que tentaram colocar a gente o IOF de 3,5%, e fora nisso, também tributar os ganhos. Então, acho que hoje um dos maiores dores que a gente tem aqui, preocupações que a gente tem, é sobre a tributação, né, sobre as criptos, stablecoins, e a gente quer te escutar sobre isso. O que você vai fazer? O que você vai assumir de compromisso aqui com a gente também? O sistema não quer deixar eu falar. O sistema não quer que eu fale. Primeiro, qualquer tipo de regulamentação tem que partir de uma premissa que o Bitcoin e as cripto em geral, eles fazem parte de uma nova lógica, que não tem nem vamos colocar, o fito de ser algo dentro do sistema. Ela foi construída dessa maneira e as pessoas sempre encontrarão uma maneira de transacionar, de fazer sua reserva de valor com o Bitcoin, independente disso. A questão toda é se o Estado será amigável ou não na forma como ele vai tratar os usuários. Essa é a questão. Porque ter acesso à criptomoeda, ter acesso ao tentar fazer sua poupança com base nisso, tentar transacionar, vai ocorrer de qualquer forma. As pessoas darão um jeito. E isso os estados de diferentes regimes vão ter que lidar. Nigéria está lidando de um jeito, a China está lidando de outro, os Estados Unidos de outro, o Brasil de outro. A questão toda é se nós seremos amigáveis com a reserva de valor favorita das novas gerações e a reserva de valor favorita das pessoas que vão trabalhar com tecnologia e dos futuros grandes criadores de riqueza do mundo, ou se nós seremos arcaicos. E o Brasil já escolheu o caminho, obviamente que é o caminho arcaico, porque a gente sempre gosta de errar. Então a ideia de ter o IOF, a ideia de ficar tributando todos os ganhos, eu acho ela uma ideia ranzinza e é uma ideia que pensa sempre na concentração de poder e poder regulatório através dos mesmos agentes, através do lobby dos grandes bancos, e não em ouvir a comunidade daquele setor que acabou gerando um setor vivo e próspero que já existe no Brasil. Existe um ecossistema no Brasil. Ao não ouvir o ecossistema e ao trabalhar com a mesma lógica e com a categoria de um sistema que é mais, não arcaico, mas é mais tradicional, novamente eles não entendem e eles afastam. E não entendem a potencialidade que existe em você, não ter IOF, 2, eu acho que se você quiser discutir a regularização, é uma tributação mínima para o saque. Para mim é inadmissível. Isso não existe. Não existe. Pagar para entrar ali. Que exato, é isso? não existe. A própria regulamentação que estão falando em fazer, das empresas que atuam na área, tem que ter um capital mínimo disponível. Novamente, tudo isso é reserva de mercado, tudo isso é tentar fechar o mercado e tentar fechar o mercado com pessoas que nunca fizeram parte de algo que era uma comunidade. Eu nunca fui, eu especificamente, ainda que eu goste do universo cripto, eu nunca fui o maior entusiasta do universo do MBL, mas o MBL foi fundado por várias pessoas que são entusiastas, que compravam Chainlink, compravam Ethereum, ficava discutindo sobre o Vitalik, tudo isso, a gente passava, vamos dizer, havia uma intersecção nossa com a cena das criptomoedas, do blockchain, etc. Então, essa intersecção, ela significa que é uma espécie de um movimento, que é um movimento também cultural. E que a gente não pode simplesmente ignorar ou tratar como se fosse uma coisa, vamos dizer, convencional. Não é convencional, não é para ser convencional e não pode ser ignorado. Então, a lógica de tributação, como foi feita, ela não apenas não tem que ser aceita, como tem que ser barrada. E é uma coisa que nós faremos, porque nós vamos transformar o Brasil num país amigo de quem investe em criptomoedas, também pensando na ideia de atrair capital humano de qualidade que investe em tecnologia para trazer seus ativos para cá, montar suas empresas aqui. Eu fico feliz que esse evento esteja acontecendo no Rio e não em São Paulo, porque até no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, a gente tem como a ideia de transformar o Rio numa espécie de cidade-estado, tá? Dar um status de autonomia para o Rio de Janeiro, e uma das funções dessa autonomia é ser um lugar tech-friendly, para pessoas... Porque assim, se resolver o problema de segurança no Rio e tornar tech-friendly, a quantidade de capital humano de altíssima qualidade, de ucraniano doido, de vietnamita, de chinês geninho, que vai querer se mudar para cá, de instalar empresas, de trazer suas cripto e montar empresas aqui, é enorme. A potencialidade disso é gigantesca. Então, temos que ser... Então, assim, a abordagem que a gente vai querer adotar sobre isso é absolutamente contrária. Eu, por mim, não teria nem tributação para o saque, porque a ideia tem que ser o cara vir para cá e trazer a grana e sair metendo grana aqui dentro. Montar a startup dele. Para mim, tem que ser isso. Porque, senão, a gente vive hoje num país que é o país da fuga de capital. E fuga de capital humano. Eu vou inverter o jogo. Não apenas eu tenho que evitar que os brasileiros talentosos saiam, como eu tenho que fazer com que gringos talentosos venham para cá. Eu tenho que atrair essas pessoas. A gente não vai se adequar ao novo mundo que vem aí, simplesmente afastando as pessoas. E hoje a gente está afastando, inclusive, os brasileiros. Perfeito. Compromisso com a gente aqui, hein? Mas se eu falasse diferente, meu irmão me bateria. Tá? Já seria assim, eu já tomaria porrada do meu irmão. Então vamos lá, vamos para a segunda. Vamos falar de data centers aqui, de IA, e
o Brasil está se tornando um polo, né, também de data center, ainda é muito acanhado, se a gente colocar como funciona, né, como a gente tem nos Estados Unidos, mas a gente também está se transformando, né? A infraestrutura da computação é o motor da economia futura. E a pergunta aqui para você, né? Grandes empresas como a Amazon, Microsoft, estão investindo bilhões aqui dentro também. E a gente quer entender qual a sua posição para esses investimentos massivos. Também a gente quer entender que, com você, o governo vai garantir segurança energética e regulatória para atrair esses data centers, ou vamos continuar burocratizando ali o processo tecnológico? Naturalmente, o governo, hoje, a forma como a gente trabalha no Brasil, ela é burocratizante. E o Brasil é um país com um potencial energético limpo e não tão limpo, colossal. E num mundo que vai precisar cada vez mais de data center, isso é uma, assim, é uma daquelas chances que o destino nos dá. É muito parecido com a questão das terras raras. Há toda uma nova industrialização baseada em terras raras, aí o destino, Deus, chamem do que quiser, nos deu 20 a 23% das reservas mundiais de terras raras. E isso pode nos permitir fazer a infraestrutura dessa nova indústria global, que os Estados Unidos será altamente dependente, isso se ele quiser competir com a China. Hoje a China tem 90% do processamento. Ao mesmo tempo, por mais que seja incipiente o desenvolvimento de inteligências artificiais no Brasil, veja só como o destino, Deus, foi sendo maravilhoso conosco. A capacidade potencial que nós temos em termos de energia, especialmente energia limpa, nos permite fazer a infraestrutura disso. A gente viu agora a Casa dos Ventos, no Ceará, e a estrutura toda conexa que tem, porque eles trouxeram data centers ligados ao TikTok. Tem uma questão logística de cabos de fibra ótica que conectam os Estados Unidos para cá, para você fazer conexões com o resto do mundo. Ou seja, o Brasil está bem posicionado nisso. O Brasil tem potencialmente energia hidrelétrica, energia nuclear, por mais que seja um pouco mais cara, tem a termoelétrica, tem gás, tem a incidência de sol gigantesca. Ou seja, potencialmente, se a gente destrava os investimentos em infraestrutura energética, você consegue ter energia para fazer data center. Aí o Brasil cria a parte da infra global para o funcionamento das IAs, inclusive das próprias redes sociais, e isso nos permite, geopoliticamente, entrar melhor nesse jogo, porque é um jogo hoje que a gente está perdendo em tudo. Então, a questão do data center é uma questão que era meio chateante, desesperadora. Eu estava acompanhando o caso, não sei se vocês acompanharam ali do data center ligado ao TikTok, da turma do Casa dos Ventos, no Ceará, que o PSOL começou a combater eles, dizendo que ia acabar a água dos índios ali na região, e era uma discussão absolutamente infantilizada. E aí, depois de enfrentar o PSOL, numa discussão completamente infantilizada sobre instalação... Vamos lá, Ceará é um lugar, salvo engano, pelo menos era, que tem mais gente no Bolsa Família do que gente de empregos formais. Aí instala-se um sistema de data center, um negócio que conecta ao que é o de mais novo, as últimas tecnologias globais, o estado do Ceará. Aí vem o PSOL, não, mas e os índios? A água, tem nada a ver, a água não vai afetar em nada os índios. A própria empresa avisou, não, a gente vai fazer uma infra de fornecimento de água para os índios, pode ficar tudo tranquilo ali. E aí ficaram naquelas discussões inúteis. Logo em seguida, outro problema, o Comando Vermelho começou a tomar todo o entorno do Porto de Pecém, que afeta o funcionamento deles também. Então, existem problemas que afetam, vamos dizer, o funcionamento de qualquer indústria ligada à tecnologia no Brasil, que são problemas muito brasileiros, né? Que é certos partidos políticos cafetinando minorias para fazer uso disso para sabotar a atividade econômica, mesmo a atividade econômica de ponta. E, do outro lado, banditismo puro e simples. Então, vai desde a gente fornecer uma infraestrutura, e para ter a infraestrutura você vai ter que ter juros baixos, corte de gasto do governo para poder aumentar o espaço de investimento, somado à segurança jurídica. E do outro você vai ter que ter combate a banditismo puro e simples, porque é um país que hoje está realmente largado às traças. Então, o Nordeste, e isso tem muito a ver com o nosso plano de governo, o Nordeste, a gente até tinha comentado, ele pode ser uma espécie de Arábia Saudita, nesse sentido da energia renovável. O Nordeste tem a incidência de sol, tem a incidência de vento. Você acredita que Natal tem ali, né, Rio Grande do Norte, tem hoje uma das energias mais caras? Para mim é inadmissível. E o Pará, que tem a energia provavelmente mais cara do Brasil, e que tem um potencial hidrelétrico colossal. E também tem o sol. O norte do Pará, assim como a parte do Amapá, também pode ter energia solar. Ali o vento, né? Rio Grande do Norte hoje é uma das mais caras que tem. Inadmissível. E quando a gente olha também, vamos voltar aqui para data center. Caramba, Estados Unidos, mais de 3.000 data centers. Quando a gente olha aqui Brasil, não tem nem 200, né? É inadmissível. A gente tem muita oportunidade. E eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre energia aqui. Porque o que acontece? O que você acha que acontece aqui no Brasil?
É uma mistura de lobby. Não sei se vocês acompanharam o último leilão que teve, que foi um leilão para termoelétrica. Não se discutiu bateria, ou seja, a gente está produzindo energia solar e nós não estamos discutindo os parques de baterias que podem ser instalados perto dos centros urbanos. O Brasil tem que saber se quer ou não quer comprar a história muito boa da energia renovável que nos beneficia diretamente. E a real é que a gente tem lobbies setoriais específicos. Depois da privatização da Eletrobras, o que a gente viu foi o crescimento do lobby do Centrão com termoelétricas, e não que eu acho que tenha que chutar a termoelétrica de maneira alguma, só que você não pode, do nada, começar a direcionar os investimentos apenas para um determinado setor. Por que a gente está limitando, por exemplo, o tamanho das barragens para as hidrelétricas? A gente tem que voltar a ter hidrelétrica, uma energia limpa. Tem que voltar e assim, é limpa, e o mundo tem que ver a gente produzir essa energia limpa. Por que a gente não amplia a nossa capacidade de exploração da energia eólica e da energia solar? Essa questão do armazenamento da energia, né, porque você tem a sazonalidade ao longo do dia, né, no solar dá pico de dia, em geral a eólica dá uma movimentação maior à noite. Tá, vamos fazer os parques com bateria, vamos começar a atrair os investimentos de infraestrutura, porque no fim do dia, a infraestrutura energética brasileira afeta o agro brasileiro, afeta a indústria brasileira e impede a gente de entrar nesse setor. Então, novamente, o Brasil potencialmente é um colosso energético, mas na prática ele é um lugar com a conta de luz cada vez mais cara. E aí entra uma outra incidência, que na sua conta de luz, você checar ali, você é tarifado por todos os programas e renúncias fiscais do governo numa taxa que é colocada ali e que vai estar na sua conta de luz que você mesmo paga. Isso aumenta ano a ano, porque ano a ano vão surgindo novos programas governamentais. Tem agora um programa de dar luz de graça que o governo Lula está adotando, que isso incide na conta de luz de quem está pagando a conta. Então, energia é complicada, hein? É muito e é um problemaço, porque você não tem nenhum tipo de crescimento econômico, nem do agro. Eu não tô falando de... precisa da energia para tudo ali, para a gente poder crescer realmente. Né? E a gente é um país de energia cara, sendo ele próprio um país com potencialmente uma das energias mais abundantes, baratas e limpas do mundo. Mas vamos lá. Deixa eu só comentar outra coisa. Ainda tem o petróleo. Eu estava falando do Pará, Amapá. Tem petróleo abundante ali na margem equatorial e tudo isso foi alvo de uma sabotagem ao longo dos últimos anos, que a gente não podia explorar nosso petróleo enquanto era explorado ali na Guiana. Guiana explodindo o PIB, o Amapá só com alcolumbre, enfim, alcolumbrando ali o orçamento. Então é um negócio muito assustador. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.